Bem-vindos à parte 2 do projeto de Fundamentos de Programação, que é a Batalha Naval. Isto pressupõe que já fizeram a parte 1, estão a par da parte 1. Vou já diretamente mostrar o que é que acontece de novo na parte 2. Esta primeira parte é exatamente igual, o menu é o mesmo. A diferença é que agora as opções 2, 3 e 4 vão funcionar. Mas não à primeira. Ou seja, nós temos que começar por definir o tabuleiro e os navios antes de podermos jogar ou até gravar um jogo. A única coisa que nós podemos fazer diretamente é ler um ficheiro logo com um jogo pré-gravado. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Só para perceberem o que é que acontece se eu tentar já jogar, ele vai dizer que primeiro tenho que definir o tabuleiro do jogo e mesmo que eu tente gravar, ele também diz que primeiro tenho que definir o tabuleiro do jogo. O zero sair continua a funcionar e a sair do programa. Ok, vamos correr novamente. Então vamos ao definir o tabuleiro em navios e aqui aparece exatamente igual à parte 1. Vamos definir o número de linhas e o número de colunas. No entanto, há aqui uma novidade. Há um tabuleiro novo que é permitido, que é o 4x4. 4 linhas por 4 colunas. Eu vou começar por demonstrar esse, porque esse tabuleiro é a versão mais simples do jogo e é aquela que devem começar por implementar. Ora bem, já há aqui uma novidade. O tabuleiro aparece a seguir a escolhermos as linhas e as colunas, mas aparece aqui um sinalzinho, um til, ok? Que significa água. E eu agora tenho que preencher este tabuleiro com navios. Sendo que os navios podem ser de vários tipos. Para já, nos tabuleiros 4x4, apenas posso introduzir submarinos. Submarinos são navios que ocupam apenas uma posição. Então, por essa razão, ele começa por me dizer para inserir as coordenadas de um submarino e eu vou colocar, por exemplo, nas coordenadas 2,b e ele coloca ali o 1 para indicar o que é este 1? É o número de posições que aquele navio representa, ou seja, um submarino, como só ocupa uma posição, é representado por um 1, os outros navios são representados por 2, por 3, etc. E agora, como eu preciso, nos tabuleiros de 4x4, preciso recolher 2 submarinos, então eu vou escolher outra coordenada. Atenção que eu não posso escolher um submarino que está encostado ou está inclusivamente em cima deste. Ou seja, por exemplo, se eu escolher 2,b novamente, ele vai dizer que o processamento é inválido, mas se eu escolher, por exemplo, o 2,a, ou seja, este que aqui está, ele também vai dizer que é inválido porque tem que haver água a toda a volta do submarino. Os submarinos não podem estar encostados. No entanto, eu posso encostá-lo a um dos cantos ou a um dos lados do tabuleiro. Por exemplo, vou colocá-lo no 3D. Está terminada a definição do meu tabuleiro e agora o computador vai ele próprio gerar um tabuleiro. Porquê? Nós vamos jogar com 2 tabuleiros. O tabuleiro do humano e o tabuleiro do computador. Nós vamos tentar afundar os navios que estão no tabuleiro do computador e o computador vai tentar afundar os nossos e ele não sabe onde é que estão os nossos. Porquê que aparece aqui esta pergunta? Isto é batota, né? Basicamente a gente não devia poder ver o mapa gerado pelo computador, porque aí sabemos para onde é que vamos atirar. Portanto, para tornar isto mais interessante, eu vou dizer que não quero. Ele termina a definição do tabuleiro e navios e volta ao menu principal. Mantém-se a regra que já existia na parte 1, que é em qualquer momento em que ele me pede para eu introduzir algum dado, seja ele qual for, se eu introduzir -1, ele volta ao menu principal. Agora que já tenho o tabuleiro definido, podemos então jogar. Tenho aquilo que se chama um tabuleiro de palpites, ou seja, os meus tiros que eu vou fazendo para o tabuleiro do computador, eu vou registando aqui o sucesso ou não deles. Como eu ainda não fiz tiro nenhum, todas as posições estão a ponto de interrogação. À medida que eu vou fazendo tiros nestas coordenadas, elas vão mudando ou para um X, caso atinjam água, ou para um número que indica qual é o navio que eu atingi. Então vamos ver. Por exemplo, 1,A. Ok? Não tive sorte, foi parar a água, e significa que não atingiu nenhum navio do computador. O computador lançou um tiro para a posição 4,3, que também tem água, no nosso caso, no nosso tabuleiro, do humano, e portanto não teve sucesso. Vamos continuar. Agora vou andar mais rápido. Vou percorrer isto sequencialmente, a ver se tenho sorte. Ok, consegui acertar aqui num submarino, estava aqui nesta posição, e o computador continua aqui a tentar, mas não tem tido sorte. Vamos continuar a ver se, entretanto, vencemos o jogo.
ok, uma coisa já que eu sei é que, pelas regras da batalha naval, ele não tem de certeza, o computador não tem um submarino nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Portanto, vou continuar a percorrer as posições que fazem sentido. Neste caso, a 2A pode ser, mas não tive sorte. Vou tentar agora a 3A. Ok, finalmente consegui. Era na 3B que ele tinha um submarino. Quando o humano ganha, deve aparecer a indicação parabéns, venceu o jogo. Quando é o computador a ganhar, deve aparecer a indicação ops, o computador venceu o jogo. Depois de terminado o jogo, fazemos enter para voltar ao menu principal e temos que voltar a definir tabuleiro e navios para a seguir poder jogar outro jogo, ou então ler um jogo pré-gravado. Bem, vou agora falar da implementação. Vou-vos falar como é que vão conseguir construir muitas pecinhas de um puzzle que depois, em princípio, será fácil de montar. Aqui as pecinhas que eu estou a falar são as funções, já lá vamos. Primeiro, como é que vamos representar o tabuleiro? O tabuleiro vai ser representado como um array bidimensional de caracteres. As posições que não estão preenchidas, ou se quiserem água, vão estar a nulo. E depois, com dígitos, a gente representa um submarino, contratorpedeiro, navio-tanque e porta-aviões. Isto é apenas um exemplo. Cada um destes navios pode estar quer na horizontal, quer na vertical, tirando o submarino, que é indiferente. Outra coisa que também é importante perceber é que nós vamos ter que ter 2 tabuleiros por jogador. E aqui entende-se por jogador, um deles vai ser o humano, outro vai ser o computador. Porquê 2 tabuleiros? Um representa onde é que estão os navios, o outro representa onde é que nós atiramos tiros e que navios é que já afundámos do inimigo. Portanto, neste caso, imaginando que eu sou humano, este é onde eu posicionei os meus navios e isto é aonde é que eu já tirei tiros para o tabuleiro do computador. Eu já tirei para esta posição e falhei, era água e por isso ficou marcado com um X. Já tirei para esta posição e acertei num contratorpedeiro, mas só acertei com um tiro, portanto só aparece um 2, alguns a atar o outro 2. E aqui já acertei num submarino e como é só um, eu atirei-o ao fundo. Ou seja, nós vamos ter que ter 4 arrays bidimensionais no nosso programa que vamos ter que ir gerindo. Para o humano vamos ter um tabuleiro real e um tabuleiro de palpites e o computador também tem o seu tabuleiro real, que é gerado aleatoriamente, não é, e que pode ser mostrado caso a gente queira. Lembram-se que a gente podia escolher mostrar o tabuleiro do computador. Nesse caso ele vai mostrar isto. E ele próprio tem um tabuleiro de palpites em que pode usar para ir marcando onde é que já acertou e onde é que não acertou. Na prática, vamos ter isto. Ou seja, o nosso main.kt vai ter 6 variáveis globais. Esta é mais ou menos autodescritiva. O número de linhas e o número de colunas, ele começa a -1, mas logo que o utilizador introduza o tamanho do tabuleiro, estas 2 variáveis devem ser alteradas. E já agora, porquê que são variáveis globais? Porque elas estão fora do scope de uma função em particular, ou seja, elas são visíveis em todas as funções. Estas são as únicas variáveis globais que vocês podem usar, isto está descrito também no enunciado. Depois aqui tem as várias funções obrigatórias, que eu vou falar mais à frente, e finalmente o main. Vou agora mostrar novamente o programa, mas apresentando do lado direito a cada momento o estado dos 4 tabuleiros, que vai mudando e vão poder perceber-se como é que eles mudam ao longo do jogo. Vou agora fazer um jogo com um tabuleiro 5x5, porque oferece características um bocadinho mais complicadas de implementar. Relembro que devem começar pelo 4x4. Ora bem, vamos introduzir aqui um submarino, pode ser na 1B. E agora reparem que aparece a pedir um contratorpedeiro. Quando o tabuleiro é 5x5, ele vai pedir um submarino, um contratorpedeiro e um navio-tanque. Um contratorpedeiro é um navio de 2 canos, um navio-tanque é um navio de 3 canos. Portanto, vamos colocar as coordenadas de uma das posições do contratorpedeiro, por exemplo, na 3A, e agora ele vai pedir orientação. Até agora não tinha pedido orientação porque os submarinos não faz sentido terem orientação. Os outros navios, a orientação vai ditar como é que a gente agora vai definir a restante coordenada. Portanto, ele está no 3A, ok? Começa no 3A, e, dependendo da orientação, irá para aquela direção, para aquela direção, para aquela direção. Neste caso, a direção oeste não é possível, apenas seria norte, sul, oeste. Eu vou escolher este,
porque é a mais fácil de implementar, porque é da esquerda para a direita, e eu também recomendo que comecem por implementar a orientação este. Há uma série de testes, inclusivamente, que só testam com a orientação este. Vamos então ao navio-tanque, tem 3 canos, portanto vou colocar ali na 5C e com a orientação este. Temos o nosso tabuleiro completo, desta vez vamos ver o mapa gerado pelo computador. Portanto, o computador gerou aqui um submarino, aqui um contratorpedeiro e aqui um navio-tanque. Ok, com isto vai ser fácil vencer o jogo. Ok, vou já fazer aqui um tiro para um D para afundar o submarino do computador. Já está, afundei. Ele teve sorte, acertou-me no contratorpedeiro. Agora vou começar a afundar o contratorpedeiro do computador. Agora vou colocá-lo ao fundo. Reparem aqui nestes 2 pequenino a indicar que eu ainda não afundei o contratorpedeiro. Quando eu afundar estes 2 vai passar a grande. Cá está, tiro num contratorpedeiro. Reparem também que aqui apareceu navio ao fundo e aqui não tinha aparecido navio ao fundo. Ou seja, ele só aparece o navio ao fundo quando acertamos em todo o navio. Agora vou começar a afundar o navio-tanque. O computador continua sem acertar. Cá está, o 3 a indicar que eu acertei numa parte do navio-tanque. Vou continuar. O 3 continua pequenino e agora finalmente vou afundar o resto do navio-tanque e termina o jogo. Ele diz parabéns, venceu o jogo. Vamos voltar agora à implementação para vos explicar estas peças do puzzle que vão constituir o jogo, que no fundo são as funções. Queria só lembrar, para quem não leu o enunciado com atenção, o enunciado em PDF, que vocês têm uma entrega intermédia a 17 de dezembro às 23 horas, obrigatória, em que até essa altura tem que ter submetido no Drop Project uma versão que passa a fase de compilação. O que é que significa? Todas as funções que eu agora vou apresentar, vocês devem começar por criar os cabeçalhos delas todas, mesmo que só façam return false ou return null, só mesmo para compilarem. Então, tamanho tabuleiro válido era uma função que já vinha da parte 1 e a única alteração é que passa a aceitar tabuleiros 4x4. Processo a coordenadas também já vinha da parte 1, é exatamente igual, apenas em vez de retornar true ou false, passa a retornar um pair com as coordenadas que foram introduzidas, ou null, caso não sejam válidas, ou seja, onde antes ele retornava false, agora passa a retornar null, onde antes retornava true, passa a retornar um par de coordenadas linha-coluna. Calcula número de navios é para perceber, para uma certa dimensão de tabuleiro, qual é a quantidade de cada tipo de navio que deve ser introduzida no tabuleiro, para a parte em que estamos a definir o tabuleiro. No caso de ser um tabuleiro 4x4, tem que introduzir 2 submarinos. No caso de ser 5x5, tem que introduzir um submarino, um contratorpedeiro e um navio-tanque, etc. Como é que isto é retornado? Um array de inteiros, em que a primeira posição representa o número de submarinos, a segunda contratorpedeiros, por aí fora. Se for introduzida uma configuração inválida, então devem retornar um array vazio. O cria tabuleiro vazio é muito simples, com base no número de linhas e número de colunas, cria um array de arrays de chares, todos preenchidos a null. Isto vai ser útil para criar quer o tabuleiro real, quer o tabuleiro de palpites, quer para o computador, quer para o humano. Coordenada contida, como o nome indica, verifica se uma certa coordenada definida pela linha e coluna está contida dentro do tabuleiro que é passado, portanto recebe 3 parâmetros, portanto ela retorna true ou false se está ou não contida. Não interessa qual é o valor que está nessa posição, se tem algum valor, se não tem, se é nulo, não interessa. Apenas queremos saber se a coordenada está contida dentro daquele tabuleiro. Limpar coordenadas vazias vai ser útil mais à frente, já vou explicar porquê. Basicamente pega num array de pairs, estão a ver aqui um array de pairs, e elimina os pairs que têm o valor 00. Juntar coordenadas. Peguem 2 arrays com pares de coordenadas, ok? Isto é um par, isto é outro par, e juntos. O gerar coordenadas de navio vai ser usado para obter
as coordenadas de um navio num tabuleiro baseado apenas na posição de início, digamos assim, do tabuleiro. Lembrem-se que quando vocês inserem navios no tabuleiro, vocês apenas indicam umas coordenadas, uma linha e uma coluna, indicam uma orientação, norte, sul, leste, oeste, e qual o tipo do tabuleiro, né? Portanto, se é um submarino, nesse caso a dimensão é 1, se é um contratorpedeiro a dimensão é 2, etc. E ele vai gerar as coordenadas que correspondem a esse navio. Logo, este array que aqui está vai ter tantas coordenadas quantas a dimensão. Vou dar um exemplo. Se quisermos gerar um navio-tanque que começa na linha 2, coluna 3, a orientação é esta, então ele vai gerar estas coordenadas. Mas, por exemplo, se quisermos gerar um contratorpedeiro com orientação sul, começa na linha 1, 2, já vai ser estas coordenadas. Como estão a ver, a dimensão deste array de retorno é igual a esta dimensão que aqui está. Obviamente que as coordenadas que estão cá dentro vão depender da orientação. Esta função também detecta situações inválidas, por exemplo, se tentarmos colocar ou completamente o navio fora do tabuleiro ou parte do navio fora do tabuleiro, ele deve retornar um array vazio. Esta função não é fácil de implementar, aviso já. Recomendo que comecem por implementar apenas para os submarinos e depois apenas para os navios com orientação este. E só depois passam para os restantes. Vou agora falar daquela que é talvez a função mais difícil do projeto, o gerar coordenadas fronteira. O protocolo é igual ao do gerar coordenadas de navio, recebe os mesmos parâmetros, mas em vez de gerar as coordenadas do navio, gera as coordenadas que estão à volta do navio. Passo a explicar. Por exemplo, para este submarino, que está na linha 1, coluna 1, com orientação E e dimensão 1, ele vai gerar estas coordenadas. Para este contratorpedeiro, que está aqui nesta posição, ele vai gerar estas coordenadas. Para conseguirem implementar este gerar coordenadas de fronteira, nós sugerimos que façam uso das seguintes funções. Comecem, mais uma vez, por implementar apenas para submarinos, que é muito mais fácil. Depois, implementem apenas para a orientação este e, mais tarde, para todas as orientações e para todo o tipo de navios. A função está livre é bastante mais simples, recebe apenas um tabuleiro e um array de coordenadas e retorna true ou false, consoante todas essas coordenadas estão em posições livres. Todas elas têm que estar em posições livres. Temos aqui dois exemplos. Aqui estas coordenadas estão todas em posições livres, ele vai retornar true. Uma destas coordenadas, basta uma, estar em cima de uma posição que já está ocupada, já deve retornar false. A função insere navio simples, tal como o nome indica, permite inserir um navio numa certas coordenadas com uma certa dimensão. Ele chama-se simples, esta função se chama simples porque assume sempre a orientação este, insere sempre na orientação este. Ela tem dois efeitos. Por um lado, retorna true ou false, consoante ele conseguiu ou não inserir o navio. Pode não conseguir inserir porque ou as coordenadas já estão preenchidas, ou não há água suficientemente à volta, ou as coordenadas saem para fora do tabuleiro. E, ao mesmo tempo, se conseguiu inserir, portanto, se retorna true, ao mesmo tempo altera o tabuleiro que lhe é passado por parâmetro para passar a incluir o novo navio. Existe uma função um bocadinho mais complicada, que é o insere navio, que já não é simples, porque recebe orientação. Obviamente que o insere navio, se receber a orientação este, é igual à função anterior, não dupliquem código, aproveitem esse facto, mas se receber outro tipo de orientações, a função fica um bocadinho mais complicada, mas o princípio é o mesmo, ele retorna true ou false e altera ao mesmo tempo o tabuleiro caso consiga inserir o navio. Temos aqui um caso, por exemplo, que dá false, ele não consegue inserir porque bate em cima de um outro navio que já lá está, e um outro caso que também dá false, porque sai fora do tabuleiro, e lembrem-se que tem que haver água à volta dos navios para ele conseguir inserir, ou seja, não podem inserir um navio que seja adjacente a outro navio já existente. O que nós recomendamos é que usem o gerar coordenadas de navio e o gerar coordenadas de fronteira para obter, por um lado, as coordenadas do navio e, por outro, as coordenadas que estão à volta desse navio. A seguir usam o juntar coordenadas para juntar todas as coordenadas possíveis que aquele navio, no fundo, vai ocupar, a mancha, se quiserem, que aquele navio vai ocupar no tabuleiro. A seguir, usam o está livre para verificar se todas essas coordenadas estão em posições livres do tabuleiro. E, finalmente, usam o resultado do gerar coordenadas de navio. Portanto, se isto der true, então quer dizer que estão em condições de alterar o tabuleiro e retornar true porque conseguiram inserir o navio. Qualquer outra situação vão retornar false e não alteram o tabuleiro.
Preenche tabuleiro computador é aquela função que é chamada quando o computador gera um tabuleiro para jogar contra nós. Ela recebe um tabuleiro vazio e um array com 4 posições que tem a configuração do jogo e preenche o tabuleiro. Reparem que ela não retorna nada, esta função. Preenche o tabuleiro que recebe de forma aleatória com os navios correspondentes a esta configuração. Lembrem-se que tem que respeitar as regras. Quando geram os navios, eles não podem estar encostados uns aos outros e tem que estar dentro do tabuleiro, dentro dos limites do tabuleiro. O navio completo recebe um tabuleiro, uma linha e uma coluna e permite perceber se nessas coordenadas, linha e coluna, está um navio completo ou se apenas está uma parte do navio. Reparem que o que ele recebe é um tabuleiro de palpites, não é o tabuleiro real, e como tal, podem estar aqui navios que estão apenas parcialmente afundados, ainda não estão completamente afundados. O navio completo permite perceber, no fundo, se o navio foi ao fundo ou não. Vamos ver aqui exemplos. A função obtainMapa permite transformar um tabuleiro real num array de strings. Atenção, isto não é uma única string, é um array de strings. Cada string, cada posição do array é uma linha. E este true representa um boolean que indica se trata do tabuleiro real ou se trata do tabuleiro de palpites, porque a representação é diferente. No tabuleiro de palpites já não há os estilos, é os pontos de interrogação, e aparecem estes 2 pequenino e 3 pequenino, eventualmente, cá está ele, que são, já agora para os representarem, devem usar estes códigos Unicode e que têm a ver com o facto do navio não estar completo. Logo, vai dar jeito usarem esta função, navio completo. Portanto, este boolean false, neste caso, indica que se trata de um tabuleiro de palpites e é com base nesse boolean que percebem se vão desenhar o tabuleiro no formato real ou no formato palpites. O lançar tiro, obviamente, tem que receber as coordenadas do tiro, neste caso é um par linha-coluna, mas também tem que receber o tabuleiro real do adversário quando eu estou a lançar, para perceber se acertei no navio, e o tabuleiro de palpites do próprio jogador para atualizar com a informação o resultado desse tiro. Ele retorna uma destas strings consoante o resultado, mas ao mesmo tempo atualiza o tabuleiro de palpites que recebeu por parâmetro para incluir esse parâmetro. Imaginando aqui, por exemplo, que ele tinha tentado aqui nesta posição e, portanto, era água e marcava com o X o tabuleiro de palpites. Aqui um outro exemplo em que ele atira um tiro para a posição 3-2. Na posição 3-2, de facto, está um contratorpedeiro no computador. Então ele vai dizer, por um lado, vai retornar a string tiro no contratorpedeiro, mas por outro, vai atualizar o tabuleiro de palpites para incluir aquele 2 ali. Notem que este lançar tiro serve quer para os tiros do humano, quer para os tiros do computador, é só alterar os tabuleiros que estão aqui em jogo. O gera tiro computador, basicamente, a partir de um tabuleiro de palpites do computador, gera um par linha-coluna aleatório que faça sentido, ok? Tem que estar dentro do tabuleiro. A única coisa que tem que garantir é que o tiro tem que ser numa posição que esteja a nulo. De resto, fica ao vosso critério a inteligência que querem dar a esta função. Contar navios de dimensão permite perceber quantos navios completos de uma certa dimensão é que existem no tabuleiro de palpites. Isto que está aqui é um tabuleiro de palpites. Portanto, submarinos, neste caso, existem 2. Neste caso, contra torpedeiros não existe nenhum porque este está incompleto, tem que estar completo para ser contabilizado. E, por exemplo, aqui em navios tanque existe apenas um navio. Vocês apenas, apesar de aparecerem 3 posições, devem contar apenas uma vez. O venceu recebe um tabuleiro de palpites e retorna true ou false, consoante esse tabuleiro corresponde a uma situação vencedora. Vai dar jeito calcularem o número de navios, com base na dimensão do tabuleiro, e também vai dar jeito contar os navios de dimensão para perceber se existem tantos navios quantos os que aparecem aqui no cálculo do número de navios. Se isso acontecer, então estão perante uma situação vencedora e devem retornar true. Falta apenas demonstrar o gravar e o ler. Vou começar por definir um tabuleiro 7x7. Vou acelerar isto um bocadinho agora para não perdermos muito tempo com isto. Ok, vou então agora gravar este fecheiro. Carrego no 3. Pode ser jogo TXT. E ele deve apresentar a mensagem tabuleiro 7x7 gravado com 7, portanto isto tem que variar consoante o jogo. E agora, em princípio, na raiz do projeto, se formos aqui,
Deixa-me aqui sair para ele detectar. Ok, na raiz do projeto deve ter aparecido um jogo TXT. Qual é o formato desse fecheiro? Vamos lá olhar para ele. Fechar isto agora. Na primeira linha deve aparecer a dimensão do tabuleiro, neste caso 7,7, com separado por vírgula. Depois uma quebra de linha, jogador real, e aqui deve estar a representação do tabuleiro do jogador real, o tabuleiro real do humano, e neste caso vamos transformar aquele array num conjunto de linhas separados por vírgula. Ou seja, aqui vão estar 7 elementos, ou seja, 6 vírgulas, aqui vão estar 7 elementos e vão estar 7 linhas com essa representação. A seguir vem o tabuleiro de palpites do humano, que neste momento está vazio. A seguir vem do computador o real e também dos palpites do computador. Sempre separado por quebra de linha e tendo em conta esta string que aqui está. Okay? Tem que ter este formato o jogo. Okay? E agora vamos fazer uma jogada para vermos isto a ser afetado. Ok. Por exemplo, vou aqui jogar e vou começar por tentar atingir ali o 1,A. Não sei se lá está, não me lembro. Ok, por acaso acertei num navio-tanque e o computador acertou na água. E agora, o que é que a gente pode fazer? Podemos gravar novamente o jogo. Para isso, vamos usar o -1 para sair do jogo. A qualquer momento podemos sair do jogo. E agora vamos ao gravar. Voltamos a escrever jogo.txt. E se formos aqui ver, tem que sair e voltar a entrar no IntelliJ, cliquem fora e dentro para ele refrescar o fecheiro. Então, cá está, temos um palpite do computador aqui que falhou e temos um palpite que tínhamos feito aqui, o 3, estão a ver? Portanto, o resto do tabuleiro real obviamente é o mesmo, porque não mudou, mas os palpites também foram gravados. O que é que a gente agora pode fazer com isto? Podemos ler o fecheiro, mas para isso eu primeiro vou sair, porque isto é mais piada. Okay, vou sair completamente. Agora vou voltar a correr. Agora vou ler o fecheiro. E ele deve dar outra vez a mensagem tabuleiro 7x7 lido com sucesso. A seguir deve mostrar o tabuleiro do humano, o tabuleiro real do humano, para a gente confirmar que lemos bem. E podemos já começar a jogar. Já não precisamos definir o tabuleiro, porque é bastante prático. Portanto, agora vou jogar. E, inclusivamente, reparem que ele aparece já aqui o palpite que eu já tinha feito. Portanto, eu estou a continuar o jogo anterior e agora posso tentar agora ali no 1,B. Será que é lá que está o... Não, pelos vistos está na vertical o navio-tanque. Sim, o navio-tanque. O computador, entretanto, também já acertou no navio-tanque, mas vou parar por aqui. Resta-nos apenas perceber como é que vamos implementar o ler e gravar. Vai haver uma função ler jogo que recebe o nome do fecheiro e um tipo de tabuleiro sob o formato int que pode ter um destes 4 valores. Como nós não conseguimos retornar, as funções não conseguem retornar mais do que um tabuleiro de cada vez, foi essa a forma que arranjámos de conseguir que o ler jogo funcionasse para o que a gente quer. Então, basicamente, vocês vão ter que, quando leem o jogo, vão ter que chamar 4 vezes esta função, em que a primeira chamam com o 1, a segunda com o 2, a terceira com o 3, a quarta com o 4 e aproveitam o retorno para inicializar a variável global respectiva. Podem assumir, para efeitos deste projeto, que o fecheiro existe sempre e está no formato correto. Portanto, não se preocupem com exceções e coisas do género. Relativamente ao gravar jogo, ele recebe o nome do fecheiro que vai gravar e os 4 tabuleiros, ou seja, as 4 variáveis globais, vocês vão passá-las aqui para dentro por parâmetro e ele não retorna nada, limita-se a gravar o fecheiro e podem assumir que é sempre possível gravar o fecheiro. E pronto, terminei a explicação da parte 2 do projeto. Passei-vos a definição das peças do puzzle que tenho que conseguir montar. Sei que são muitas peças, são muitas funções, mas algumas delas são muito fáceis de implementar, se calhar implementam em 10, 15 minutos, outras vão demorar algumas horas ou até dias a implementar. Comecem, acima de tudo, por implementar apenas os submarinos, tudo o que tem a ver com submarinos apenas e tabuleiros 4x4, que só têm submarinos. De seguida, implementem apenas os navios com orientação a este e, finalmente, implementem o resto. Okay? Vão testando no Drop Project, não comecem a implementar a parte interativa sem terem pelo menos as funções já todas a funcionar nos tabuleiros 4x4 com submarinos.
Depois comecem a implementar a parte interativa apenas para os tabuleiros 4x4 e submarinos e só depois passem para o resto. Há uma série de testes obrigatórios, marcados com a indicação OBG, o sufixo OBG, e esses testes têm todos a ver com tabuleiros 4x4 e submarinos. Portanto, isso é mesmo o mínimo dos mínimos que têm que implementar. E essa parte eu diria que é relativamente simples. Espero que se divirtam, comecem a trabalhar quanto antes e qualquer dúvida, Discord ou falem com os professores, aproveitem as aulas de práticas para tirar dúvidas.